A gente começa com uma reportagem exclusiva. Só o Grupo Band RS teve acesso a essa decisão do Ministério Público. Na verdade, é uma participação ao vivo, inclusive. O Ministério Público Gaúcho pediu, infelizmente, o arquivamento do caso Eric. Lembra daquele jovem que foi morto por PMs na casa da mãe, da casa da família, no bairro Parque Santa Fé, Zona Norte, aqui de Porto Alegre? O Eric estava em surto psicótico após voltar a usar cocaína depois de meses. Ele surtou e quando a Brigada Militar chegou, um casal de brigadianos, ele acabou sendo atingido por 4 tiros, 4 tirambaços, inclusive um no rosto. Eu já tenho ela? Já? Repórter Gabriela Dias ao vivo, tem mais detalhes, repito, hein? Exclusivo aqui na tela do Boa Tarde Rio Grande, aqui na Band RS. Onde você está, Gabi Dias? Boa tarde. Oi, Mota, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no programa. Eu falo diretamente da Zona Norte de Porto Alegre, bairro Parque Santa Fé. Aqui, casa onde eu estou é onde tudo aconteceu no mês de setembro ainda deste ano. A morte, então, desse jovem Eric Vargas, de 29 anos, que, como você falou, estava em um surto. Ele que já tinha passado por diversos tratamentos, estava em um surto naquele momento. A mãe, a família chamaram a Brigada Militar e todas aquelas imagens que não só percorreram o Rio Grande do Sul, mas também todo o Brasil nesses últimos meses. A gente está justamente com a dona Evamara, mãe do Eric, para tentar entender como é que vocês recebem essa notícia desse pedido de arquivamento do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A gente sabe que logo agora, um período bem próximo do recesso deles, o que eles entenderam é que não teria havido esse abuso de autoridade. Eles tiveram, assim como a gente, acesso a essas imagens e a gente quer entender como é que vocês recebem essa notícia nesse momento, esse arquivamento. Uma boa tarde para a senhora. Oi, boa tarde. Péssimo. A gente está indignado, furiosos. Eu estou muito braba e como mãe, como familiar, como pessoa, o que é a vida? O quanto vale a vida? A vida do meu filho. Eu quero uma análise detalhada disso. É um absurdo. Eu não aceito, não está correto. Tudo que está aqui tem várias mentiras ainda. As coisas não estão corretas, o promotor não analisou corretamente, não fez uma boa análise. Porque se ele tivesse feito, dizer que não houve abuso, não houve excesso, é nítido. É nítido que houve abuso, houve assassinato e houve excesso aqui em casa. Eles agiram, mataram meu filho, agiram numa conduta inadequada, péssima, o Estado é responsável por isso. Eduardo Leite não se manifestou, é o responsável maior pela Brigada Militar. É assim que os militares trabalham, matando as pessoas. A vida do meu filho vale muito, vale para mim e deveria valer para o Estado. Toda coisa que tem que ser feita é avaliar, e a vida tem que ser valiosa, a vida do meu filho é valiosa. Eu não aceito isso, que menosprezem, que não deem o correto atendimento e o correto análise dessa papelada aqui. Que a senhora segura em mãos, então, esse pedido de arquivamento do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a qual a gente teve acesso. O que a senhora exatamente não concorda com essa análise do promotor, para a gente entender em que momento teriam acontecido esses excessos que, de acordo com o Ministério Público, não aconteceram? Sim, no momento que o Eric cai no chão pelos choques que ele toma, que ele está caído, que a família contém ele, ali cessou qualquer legítima defesa. Ali, quando os policiais pedem para largar meu filho, para largar, eles assumem todo o risco. E eles já estão prontamente com arma em punho para atirar no Eric. E eles atiram, deferem 2 tiros, mais 2 tiros, excesso de tiro, excesso da atitude deles, armados aqui, vindo com dinheiro do Estado, onde deveriam proteger a população, proteger o Estado. Meu filho não oferecia risco, ele já estava contido, não tinha uma... É um absurdo isso, não... O que eles estão falando, e aqui o que foi analisado foi péssima análise. O promotor fez uma análise muito branda. Eu peço que seja analisado adequada, corretamente. Adequadamente isso aqui.
porque as nossas falas, os vídeos, tudo que aconteceu. Inclusive, o promotor fala apenas em 2 episódios esdrúxulos que os militares falam, só que tem muito mais. Mas a gente conversava, né, antes de entrarmos ao vivo, sobre algumas situações que não teriam sido analisadas. Quais foram essas conversas? Primeiro tem que analisar bem ali os tiros e o Eric está contido pela família quando eles mandam largar, ali acaba qualquer legítima defesa. E depois as falas esdrúxulas deles, horríveis, de umas pessoas trabalhando para o Estado, e o Estado quer manter esses péssimas pessoas trabalhando, um absurdo, tem que ser exonerado e tem que ir para júri, tem que pagar pelo assassinato que fizeram aqui do meu filho. Aí eles comemoram ali, essa parte tem nos vídeos e tem que ser mostrada. Os colegas chegam, eles se comemoram, se dão tapinha. Quando chegam outros brigadianos, depois da morte, eles comemoram isso? Comemoram um absurdo, comemoram assim, não tem valor nenhum a vida que deveria ter. E que o Estado é responsável. Quem responde pelos brigadianos, pelo Estado, tem que responder, tem que analisar isso aqui minuciosamente. É a vida do meu filho, é uma vida que foi perdida de forma drástica e inadequada. A senhora lembra de alguma dessas falas exatas? Sim, sim. Fora as 2 que já foi falado aí em toda a mídia, ela, a militar feminina, bate no ombro do colega dela e diz: estamos de férias, negão, comemoram que vão ser afastados. Isso é um absurdo, é horrível, e manter funcionários assim, quantos mais eles vão matar? Outra, quando ela chega lá no batalhão da brigada, da 20º Batalhão, ela confessa, olha para outro colega e diz: matamos um 18. Quem mata um 18, a gente sabe que é quem tem problema de saúde mental. Meu filho não estava em sã consciência, mataram ele aqui, fizeram um assassinato e tem que haver justiça, tem que ter punição. Não pode fazer isso, meu filho não devia nada para o Estado. Eu chamei aqui para ter segurança, controle, ter humanização, levar meu filho em atendimento para o hospital, jamais matar ele e tirar a vida. E eu peço que o promotor que analisou isso faça uma análise mais detalhada, mais averiguada. É uma vida, é uma pessoa. O Eric tinha sonhos, tinha vida, tinha um futuro pela frente. Tem que ser avaliada e a vida dele vale muito. Eu quero justiça. Mota, tu tem algum questionamento para a dona Evomara? Não, eu gostaria de saber o nome do promotor que assinou o pedido de arquivamento desse caso. Porque é importante, assim como eu sempre elogiei o Ministério Público, aqui está um apresentador, jornalista, radialista, um comunicador, né? E como cidadão também, que sempre esteve ao lado do Ministério Público, que fez inúmeros trabalhos maravilhosos em prol da sociedade, né? Contra o crime organizado, contra a violência, contra, né, o lado negativo da sociedade. Eu gostaria de saber quem é o promotor que realmente, eu e Gabriela Dias, pela manhã, quando ela esteve rapidamente na redação aqui da Band RS, nós conversamos sobre esse quesito. Ele analisa, ele cita, né, a questão dos disparos com a pistola taser, o choque, né, que foi dado no Eric logo na chegada, né, logo que o Eric, quando viu, né, os 2 brigadianos, a policial feminina e o outro PM, com as pistolas em punho, ele já se sentiu ameaçado. E aí cita a queda do PM, que esbarrou na dobra de um tapete e caiu. Mas não cita, a análise não cita em nenhum momento o fato do Eric ter caído ao chão e lá no chão a mãe, a avó, a tia segurando ele. Era só algemá-lo. Pediram para que a família do Eric largasse ele para matar. Então esse fato não está na análise do promotor, não está no pedido de arquivamento. E assim, o que eu falei há pouco, como eu tenho liberdade para elogiar o Ministério Público, eu também posso questioná-lo. Quem é o promotor que assinou essa análise, Gabriela Dias? Dr. Fernando de Araújo Bittencourt. Olha, lamentável. Doutor Fernando, faço aqui um pedido, né? Não só
em nome da família do Eric, em nome da sociedade gaúcha, que ficou chocada. A sociedade gaúcha só não, né? O Brasil inteiro ficou chocado quando aconteceu a divulgação das imagens das câmeras corporais usadas pelos próprios brigadianos. O senhor pulou, na sua análise, situações gravíssimas. A gravação do áudio de antes da dupla de brigadianos, do casal, na verdade, né? A policial feminina, repito, e o policial, né, homem, quando eles estão a caminho, se aproximando da casa da dona Evolmara, do Eric, onde ele estava em surto, dizendo o seguinte: vamos fritar, né? Não tem, parece, vamos fritar o louco, não é isso que falam? Vamos fritar o louco. A predisposição deles, né, de fazer o mal e não de conter, de ajudar a família a controlar o Eric, esperando a chegada da ambulância do SAMU, da equipe de paramédicos, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E depois que acontece tudo isso, não está na análise do referido promotor, Dr. Fernando Bittencourt, o fato já mencionado pela mãe do Eric, pela dona Evolmara. Como é que foi? Matamos um 18, né? Como é que foi? Dando risada dentro da viatura, como se estivessem comemorando a morte de um criminoso, de um bandido perigoso, de um faccionado, de um traficante, né? Um mega traficante. Sim, o Eric errou na vida um dia, quando ele se deixou levar pelo uso das drogas, né? Começou a usar droga, foi para cocaína, fazia tratamento, inclusive, né, para se livrar dessa porcaria toda, e quando, antes de surtar, o que provocou o surto? O fato dele ter voltado a usar a cocaína. Agora, por ser usuário de cocaína, o próprio MP já teve decisões diferentes dessa que nós estamos falando agora. Arquivar esse caso é uma vergonha para o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Uma vergonha, né? Não estou falando arquivar, o pedido de arquivamento. O pessoal está me entendendo? Está compreendendo o recado que eu estou dando? É lamentável a decisão de pedir o arquivamento desse caso. Que, olha as imagens aí, nós temos o áudio ou não? Conseguimos o áudio? Recupera aí para nós. O áudio antes da chegada na casa da dona Evolmara e o áudio depois, já com o Eric morto dentro da casa da família, com 4 tiros, gente. Não foi um tiro só, foram 4 tirambaços que mataram o Eric. Eu sei que as redes sociais, né, na época em que nós divulgamos também, foi em primeira mão, não foi? Nós divulgamos em primeira mão as imagens das câmeras corporais. Eu sei que as redes sociais se transformaram assim num ringue, né? Opiniões diversas e o pessoal se degladiando, alguns defendendo os brigadianos, outros condenando. Mas pelo amor de Deus, o que a gente espera do MP? O que a gente espera? Pelo menos reabrisse a investigação, apurasse melhor e não pedir o arquivamento. Pelo amor de Deus, repito, se esse arquivamento se concretizar, se confirmar, isso é uma vergonha para o MP, uma tremenda vergonha. Bom, ontem mesmo, olha só, né, com a coincidência, né, ontem mesmo, antes da gente receber a notícia por parte da família, por parte do advogado que assiste juridicamente a família, né, um colega meu falou: mas espera aí, Mota, né, inclusive me chama de puxa-saco do Ministério Público. Você esquece que o Ministério Público processou os pais das vítimas da Boate Kiss? Nada é perfeito, né? Nada é perfeito, só Deus, né? Só Deus é perfeito. Então, ontem eu tive que calar a boca para esse meu colega, esse meu amigo, na verdade, não é nem colega. Ele falou: você tá na verdade foi simultaneamente fiquei sabendo e na mesma hora, né, conversei com esse amigo e ele disse: mas que você, né, coloca muita confiança aí nas pessoas, nas autoridades, né? E o que esperar de uma instituição que processou pais e mães
que perderam os entes queridos. Tá no ponto aí o que eu pedi, não? Conseguiram recuperar? Coloca no ar aí, por favor, né? O áudio que fala em fritar o louco e depois tem, né? A comemoração pela morte do Eric, dos PMs. Só tem a primeira parte? Vamos lá, roda aí. Tem que fritar isso louco aí. E a gente só atende ocorrência Ladaia, que eu sou para-raio de Ladaia. Isso antes. O promotor não analisou. O promotor não analisou isso. Não analisou. O caso Eric foi tão chocante que... Olha aí, ó. Tem que fritar isso louco aí. E a gente só atende ocorrência Ladaia, que eu sou para-raio de Ladaia. Isso foi depois, ó. O para-raio de Ladaia, né? Foi depois, dando risada, depois de terem matado um jovem na frente da mãe, na frente da avó, na frente de uma tia, na frente da família. Dando risada do quê? Me diga, do quê? Vocês fazem isso quando é um traficante? Hã? Quando é um faccionado? Quando é um dos chefes do crime organizado? Gente, pelo amor de Deus, eu repito, não, esses dois trechos não foram analisados pelo promotor. Não foram, assim como a queda, quando, né, a queda do PM foi. Ele caiu de forma acidental porque tropeçou, né, resvalou no tapete dobrado. Ok? Mas quando o Eric caiu e a família segurou ele, dava tempo de dominá-lo. Dava para a dupla de policiais da Brigada Militar ter, né, dado um desfecho tranquilo para essa situação toda. E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Com todo o respeito que eu tenho ao senhor promotor Fernando Bittencourt, e com todo o respeito que eu tenho a essa instituição que continuo admirando, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, essa história não pode terminar assim. Essa história não pode terminar assim. E repito, não só pela dona Evomara, né, por todos os parentes do Eric, pela sociedade gaúcha e pela sociedade brasileira. Por quê? Porque eu lembro, dona Evomara falou do governador, né? Até agora, o governador Eduardo Leite não escreveu uma vírgula sobre o caso, não disse uma única palavra sobre o caso. E detalhe, quem foi que lutou pela compra das câmeras corporais, pelas chamadas body cams? Foi o governador Eduardo Leite. Eu lembro quando ele se manifestou dizendo o seguinte: as câmeras servirão para mostrar a verdade, seja ela contra policiais ou a favor dos policiais, porque essas câmeras servem para isso. Essas câmeras corporais servem para mostrar a verdade dos fatos. E o senhor governador, até agora, silêncio total. Por quê, hein? Por quê? O único que falou, e mesmo assim, foi meio, né, na insistência, foi o comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Feoli, que eu admiro também como pessoa, assim como admiro o governador. Tem os erros, tem muita coisa que precisa melhorar, mas eu respeito as autoridades. Mas o único que falou a respeito do caso foi o comandante-geral da Brigada Militar. Secretário de Segurança Pública não quis falar. Governador, ele posta tudo. Tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, ele está postando nas redes sociais. E se calou diante desse absurdo. Aqui, ó. Bota o vídeo de novo aí. Bota o vídeo com áudio. Vamos fritar esse louco. Que vergonha. Que vergonha. Olha aí. Tem que fritar esse louco aí. E a gente só atende Aí é ocorrência depois, Ladaia, ó. que eu sou para-raio de Ladaia. Dando risada depois de matarem o jovem Eric. Gabriela Dias. Mota, eu vou pedir para a produção chamar para a gente, né, puxar para a gente um trecho. A gente também iria conversar hoje aqui com o advogado da família, né, o doutor Nemias. Eu vou pedir para a gente colocar um trecho, pedir uma manifestação dele. Vamos acompanhar. Recebemos com surpresa a manifestação do Ministério Público. Nós vamos recorrer até a última instância.
não foi legítima defesa. E o jovem Eric se encontrava imobilizado pelos familiares e houve uma ordem legal, larguem ele, e começaram a fuzilar o rapaz. Nós não vamos, isso aqui está equivocado, nós vamos recorrer dessa decisão até a última instância. Iremos para as cortes internacionais, vamos botar a boca no trombone. Essa manifestação pelo arquivamento é um absurdo. Nós, advogados, somos essenciais à administração da justiça. Vamos lutar pela família e pela memória do jovem Eric. Nós iremos recorrer, nós discordamos. A manifestação nossa é exclusivamente pelas câmeras. O jovem estava imobilizado, a polícia militar mandou soltar, mandou largar e depois começou a atirar sem nenhuma ordem de rendição. Eles poderiam ter algemado e o mataram. Nós não vamos desistir, nós vamos lutar. Pois é, exatamente. Eles vão então recorrer até a última instância. Esse é um desejo, claro, da família que vai ser executado pelo advogado aqui da família. A gente também tem uma nota do Ministério Público, porque, claro, a gente também tem que dar a versão deles, né? O Ministério Público do Rio Grande do Sul concluiu então essa investigação sobre a morte de um homem, o menino Eric, de 29 anos, ocorrida em setembro deste ano, aqui no bairro Parque Santa Fé. E requereu na sexta-feira, dia 19 de dezembro, então, o arquivamento do caso junto à Justiça. A promotoria responsável também comunicou os fatos e prestou atendimento aos familiares na sexta-feira. A análise das provas demonstrou, de acordo com o Ministério Público, que os policiais agiram conforme os protocolos legais e operacionais amparados pela legítima defesa prevista no Código Penal. Não foram identificados excessos ou conduta ilícita. O arquivamento poderá ser revisto caso surjam novos elementos. Essa é a posição do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Mota. Eu gostaria de ouvir mais uma última palavra da dona Evomara. Depois que a gente mostrou tudo isso, depois que a gente conseguiu recuperar os trechos dos áudios, né? Um áudio antes, no caminho até a casa da família do Eric e depois da tragédia toda. Né? A gente mostrou, né? Conseguimos recuperar. Eu gostaria de ouvir mais uma vez aí a palavra da dona Evomara. Gabriela, por favor. Oi, Mota. Eu me sinto, é um regime ditador que está acontecendo. Toda a parte que deveria ser vista, deveria ser analisada, muito bem analisada, porque tudo que a gente alcançou, toda a democracia, a gente faz um retrocesso, voltamos a um regime ditador, militarismo. Tudo é conforme eles escrevem e eles querem. Muitos órgãos querem se proteger e jogar toda a sujeira para baixo do tapete. Brigada Militar, Polícia Civil, SAMU, Ministério Público, todos teriam bastante trabalho e tem trabalho para ser feito porque a vida do meu filho importa. Todas as vidas importam. Só que querem jogar toda a sujeirada para baixo do tapete e tapar tudo, toda a sujeira, tudo que fizeram de errado porque erraram aqui. Erraram feio. E tem que ter justiça, tem que ter punição. A vida do meu filho não pode ser considerada, independente dele ter usado algum entorpecente, dele ter esquizofrenia. O Eric era uma vida, era uma pessoa, ele merece todo o cuidado, o atendimento, a humanização, e isso não ocorreu aqui. A gente vive num retrocesso democrático, porque as coisas são para ser feitas corretamente, a vida importa e meu filho merecia todo esse cuidado, todo esse respeito. É militarismo que estão fazendo, estão encobrindo, é um absurdo, é horrível, é feio, é vergonhoso para o Estado. As forças maiores têm que se manifestar, têm que justificar que protocolo é esse. Se o meu filho estava contido já... E aí pegam e atiram, dão 4 tiros e não houve excesso? Queria ver se fosse o filho de cada um deles, se agiriam assim. Que absurdo, horrível, eu vou lutar. A vida do meu filho, ele me deixa muita saudade e muita tristeza. E eu estou encurralada porque vieram aqui na minha casa na missa de 7º dia, aqui na frente, para tentar me intimidar. Eu não cedi, tentaram intimidar meu marido, ameaças de morte, o doutor Neemias ameaçar os filhos dele, ninguém cedeu. Aí estão botando panos quentes
Quem é que veio aqui na frente da casa da senhora na missa? Brigada Militar, vieram de carro aqui dizer que tinham chamado na minha casa. Mentira, como a comemoração que acontece ali no meu pátio, que vão ficar afastados. Como é que tem profissionais trabalhando para o Estado e atendendo a população? Em quem que a gente vai confiar? Um pior que o outro, e as escritas é só um copia e cola do inquérito, é um copia e cola, falando minha casa, chamando de prédio. Aqui não é um prédio, é uma casa. A Márcia Angélica, a depoente que estava junto, ela é tia do Eric, ela não é vizinha. Essas são algumas das coisas que estão, então, nesse relatório. Irregulares, mas o maior fato que aconteceu aqui foi a morte do Eric. Quando ele está caído no chão, que a gente contém, mandam largar. Ali os brigadianos assumem todo o risco. Mataram intencionalmente meu filho. Mataram ele sem nenhuma... Ele não devia nada, o objetivo era conter, auxiliar, e fizeram um assassinato cruel aqui dentro. Tem que ser exonerado esses dois e tem que ir para julgamento. Um absurdo, é um regime militar, ditador que está acontecendo, um retrocesso no Estado, uma vergonha. Eduardo Leite se manifeste, a vida do meu filho, inclusive ele votou em ti. Para ti não dar importância, não falar... Não rever esse caso. Veja os profissionais que estão trabalhando para atender a população do Rio Grande do Sul, a qualificação, que vergonha, que aberração, a querer arquivar o inquérito do meu filho, a querer tapar toda a sujeirada do Estado. Todo mundo que está na zona de conforto tem que se movimentar e tem que sair. Eu não aceito isso e tem que ser revisto com... minuciosamente. É a vida do Eric, a vida do meu filho, que tinha 29 anos e que tinha sonhos objetivos. Um absurdo. Muito obrigada, dona Evomara. Obrigada por conversar conosco. Mota claro que a gente segue acompanhando o caso. Neste momento a gente aguarda uma decisão da Justiça, que claro deve vir no ano que vem, por causa desse recesso. Mas como a gente falou, né, aqui em primeira mão, esse pedido então de arquivamento do Ministério Público do caso do Eric. Eu não preciso falar mais nada, né, gente? Dona Evomara falou tudo, né? E eu também já usei as palavras anteriormente, então assim, não preciso falar nada, só preciso agradecer a Dona Evomara, Dr. Neemias, a família do Eric pela confiança no jornalismo da Band RS. Muito obrigado pela confiança que vocês depositaram na gente, e a nossa esperança era a mesma de vocês, que o Ministério Público encaminhasse para julgamento. Se eles são inocentes, os brigadianos são inocentes, que fossem levados a um julgamento. Mas nem isso. Se a Justiça aceitar o pedido do Ministério Público, acabou tudo. Se bem que o doutor Neemias, que representa a família, disse que vai recorrer até as instâncias internacionais. Esse caso está longe de acabar. Tomara. Obrigado, Gabi Dias, agradeço a Dona Evomara, agradeço a todos aí no bairro Parque Santa Fé. Obrigado, Gabi. Até mais, Mota. Até mais. Não preciso falar mais nada, né? Não preciso. Todos os lados foram ouvidos e nos meus comentários não me excedi e não desrespeitei ninguém. Deixando bem claro, assim como eu tenho liberdade com responsabilidade, dada pelos meus superiores aqui do Grupo Band RS, liberdade para apoiar, para incentivar, para aplaudir o Ministério Público, eu também posso usar desta mesma liberdade para questionar e para cobrar. Vamos falar agora de coisa boa? Vamos lá. Como é que você tá? Bem.